Começa agora mais um Paralelas Podcast, aqui no nosso novo estúdio, no Grupo RBS. A gente está no mesmo prédio da Zero Hora, da Rádio Gaúcha, na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. E hoje nós vamos receber 3 grandes mulheres. Estou muito feliz de recebê-las aqui, porque admiro todas. Elas comandam o principal programa de rádio do Rio Grande do Sul. Eu costumo dizer que elas estão à frente do Jornal Nacional da Rádio Gaúcha, que é o Gaúcha Atualidade, que vai ao ar todos os dias de manhã, de segunda a sexta-feira, e que pauta as notícias do Rio Grande do Sul. Mais do que isso, presta um serviço essencial para a sociedade gaúcha. A gente vai falar de jornalismo? Pouquinho vai, mas nós vamos falar muito mais do que isso. Quem são elas quando não estão no ar? Como é que são os bastidores do programa? Como é que elas lidam com críticas? Como é que é ser mãe e conciliar isso com um baita programa desses que tem uma audiência recorde? Tudo isso e mais um pouco. É um prazer muito grande, eu tô muito honrada de ter aqui, tô até um pouquinho nervosa aqui, ó, tô tremendo um pouquinho a minha mão, de receber essas 3 incríveis colegas, jornalistas, amigas, Giane Guerra, Rosane de Oliveira, Andressa Xavier. Sejam muito bem-vindos e muito obrigado, tá, por estarem aqui. Eu fiquei nervosa depois dessa apresentação aí, Ju, que responsabilidade, obrigada pelo convite. Eu também fiquei emocionada, porque eu vi a Ju nascer praticamente aqui dentro, né? Então é muito legal também te ver comandando esse programa e fazendo o sucesso que tu estás fazendo na tua coluna. Aí é muito bacana, né, Ju? Nós somos 3 mulheres, 4 mulheres aqui no programa, né? E muito bacana ver também esse caminho que tu tá trilhando aí, porque eu era fã das tuas reportagens de finanças públicas e não esqueço. Ah, gurias, poxa, é muito legal receber vocês. E eu queria começar perguntando exatamente isso. Como é que é para 3 mulheres estar à frente desse canhão de audiência, desse programa tão importante, com tanta responsabilidade, que já teve à frente jornalistas tão importantes e reconhecidos no Rio Grande do Sul, né? Como é que vocês se sentem com essa missão, essa responsabilidade toda? Acho que a gente tem 3 visões complementares, mas diferentes a respeito desse momento, porque eu confesso que eu não parei para pensar assim, 3 mulheres. Claro que as pessoas dizem, as mulheres principalmente agradecem o espaço, a representatividade e tudo mais, mas aconteceu de forma mais natural. No momento em que eu entrei no programa, eu já fazia substituições, e isso aconteceu de forma mais natural. Mas eu acho que a Rosane tem uma visão um pouquinho diferente, porque a Rosane foi das primeiras mulheres a estarem no ar todos os dias, né? A Rosane teve que chutar a porta para que as outras chegassem. É que quando eu cheguei na Rádio Gaúcha, assim, as mulheres não existiam praticamente, né? As vozes eram masculinas, tinha aquela coisa assim, quem era de rádio, era uma tradição, tinha que ter o vozeirão, aquela coisa, e não era o falar natural como a gente fala. Então, eu, de certa forma, eu não fui a pioneira, porque eu entrei junto com a Ana Amélia. Quando eu entrei, a Ana Amélia já estava no programa, né? Era Ranzolin e Ana Amélia. Aí o Ranzolin se aposentou e nós entramos, eu e o André Machado. Ele como âncora e eu fazendo uma ponta, digamos assim. E lá se vão mais de 18 anos. Então, a minha participação no Gaúcha Atualidade, ela já completou a maioridade. Eu digo sempre, a coluna já tem maioridade total, né? Já tem mais de 21 anos, e a minha participação na Atualidade tem esses mais de 18 anos. E aí depois chegou a Giane. Então, assim, já foi... a Ana Amélia saiu, todo mundo conhece essa história, éramos o Escola e eu, veio a Giane, e tinha a Carolina Bahia lá em Brasília. Aí veio a Giane, que nos deu um reforço fantástico em matéria de economia, né, de negócios. Ela incluiu uma pauta que nem eu nem o André dominávamos direito. Eu e a Escola, no caso, dominávamos. Então, o programa cresceu muito. E aí, quando a Escola adoeceu, a Andressa foi uma substituição natural. E tinha ouvintes que achavam assim, mas será 3 mulheres? Quando é que a Escola volta? 3 mulheres, a gente vai se confundir. Eu acho que hoje não tem mais esse tipo de coisa, pelo menos pelo que eu recebo, assim, os ouvintes entendem muito bem quem está falando de quê, e não tem mais essa preocupação, mesmo que alguns troquem nossos nomes às vezes. Eu acho que a gente tem um papel assim bem definido cada uma, e eu amo essas 2 gurias, adoro trabalhar com elas. O que eu acho muito legal e o que eu tenho orgulho, e apareceu agora no relato da Rosane, Ju, é que o Atualidade sentiu que os ouvintes precisavam do meu conteúdo. Eu brinco que não eram os meus nada exóticos e muito comuns olhos castanhos, né? Era o meu conteúdo, o conteúdo que eu construí, a forma de apresentar notícias de economia ao longo dos anos, e que eu tinha um quadro que era pequenininho na Atualidade ao longo dos anos, né, Rosane? Depois ele foi crescendo, daqui a pouco eu estava 15 minutos falando com vocês, neste quadro que começou como 1 minuto, e daqui a pouco surgiu essa visão de que era importante para os ouvintes eu estar mais tempo no programa.
E aí isso foi uma honra, entende? Não eu, Giane, mas o conteúdo que eu construí. Mas teve resistência, vocês? Assim, vocês enfrentaram algum tipo de machismo nesse caminho? No atualidade não, mas no início sim. E não só machismo não só por ser mulher, mas porque eu comecei a fazer cobertura de economia muito jovem, né? Então tinha e conversava com empresários bem mais velhos, com economistas bem mais velhos, com autoridades bem mais velhas, e num primeiro momento eu via essa resistência por eu ser jovem. Mas acho que a gente tem perfis parecidos nisso, né? Estudei bastante para poder peitar e dizer, não, eu posso ser nova, mas tenho conteúdo e posso sim falar contigo. Nós três somos o tipo que atropela o machismo. Aconteceu, bom, azar, vai ter que engolir, vai fazer o quê? Mas eu acho que de forma dos nossos tipos de tratar com as coisas mesmo, né? A Rosane viveu noutro momento, eu cheguei no momento que ainda havia muito machismo, e há ainda, né? A Giane também, com certeza, a gente passa por isso ao longo da trajetória, mas unindo as três, sim, eu acho que teve. Tinha ouvinte que mandava assim, vão fofocar as três mulheres. As comadres. As comadres. E eu acho que é com o trabalho que a gente mostra isso, né? Com todos os dias ali e tentando equilibrar o hard, porque é muito difícil, às vezes, falar dos assuntos pesados do dia. A gente tenta dar uma equilibrada, cada uma do seu jeito. Eu mais generalista, a Rosane sabendo tudo de política, a Giane tudo de economia. Acho que a gente acabou se complementando. E um dos programas externos, o último, acho que a gente fez, antes da COP, vieram muitas mulheres. Individualmente já vem mulheres. Quando eu tô no shopping, no restaurante, já vem uma mulher dizer, adoro que sejam vocês três, eu me sinto ali representada, porque vocês falam de assuntos importantes e são mulheres. Muitas vezes. E quando estão as três juntas, como foi o caso desse programa externo, foi emocionante, né, Giane? Teve uma senhora, uma estava abraçando a Rosane e a outra veio chorando, nos dizendo exatamente isso. Me sinto representada por três mulheres. E tu, hein, Andressa, foi a primeira mulher a apresentar o antigo correspondente Ipiranga na Rádio Gaúcha, né? Já foi um marco tremendo. Eu fui a primeira mulher a ser editora-chefe da Gaúcha em 90 e tantos anos de história. Sou a primeira a ser gerente executiva de jornalismo. E não trato isso só como orgulho, porque sou eu, mas porque hoje tem mulheres apresentando o correspondente naturalmente, claro. A partir desse pé na porta que a gente brinca que dá, né? Então a gente está aqui para isso, uma mulher abrir a porta para as outras, assim como a Rosane me recebeu na atualidade. Eu estava lembrando ontem, a primeira vez o Ciro Martins era o gerente da Gaúcha, o Escola ia sair em férias ou em licença paternidade, que foi das primeiras vezes que eu fiz, e ele disse que eu ia fazer. E eu disse, de jeito nenhum, eu não tenho nem um cacife para fazer esse programa. Ele acreditou mais em mim do que eu naquele momento, né? Ele disse, não, tu vai fazer e vai dar tudo certo. Aí eu disse, mas gente, tá louco, esse programa é para iniciado, não é para iniciante, novinha, né? Continuo sendo novinha. E aí, mas a Rosane me recebeu de uma forma, assim, que as pessoas ouvem e veem a Rosane, sabem do conteúdo e criticam e elogiam e tudo mais. Mas a pessoa, Rosane de Oliveira, eu sou apaixonada, desde antes de eu entrar no Gaúcho Atualidade. Mas no atualidade, sabe quando uma pessoa levanta a outra e ajuda a outra? Sim. E às vezes a minha síndrome de impostora diz assim, Ju, o que eu tô fazendo aqui com a Rosane e com a Giane? Mas, e vocês viraram amigas, né? Vocês são amigas na vida pessoal. Somos. A gente só briga pelo ar-condicionado, né? A gente diverge no ar-condicionado. Mas a gente diverge em outras coisas. Sim. Só que às vezes nem fica tão perceptível isso, porque a gente não a gente não discorda se ofendendo ou sendo grosseira uma com a outra. Vocês já brigaram alguma vez? Não. Nunca. Não, a gente diverge, por exemplo, no juro, né? A Giane explica tecnicamente que o juro tem que ficar alto, e eu sou o José Alencar, né? No programa eu sou o José Alencar, que ficava dizendo, tem que baixar o juro. Então, aí eu, como não tenho o conhecimento técnico que ela tem, eu penso que o juro tem que baixar, porque o setor produtivo precisa de juro mais baixo e tal. Mas eu queria falar desse negócio de machismo, assim, eu nunca gostei do coitadismo, né? Ai, pobre de mim, eu sou mulher, eu sou discriminada. Sempre fui
meio que arrombando portas. Mas eu já tive mais discriminação quando eu era jovem, por ser jovem. E agora, eu tenho algumas pessoas que me discriminam porque eu sou velha. Você é a decana do programa. Não só porque eu sou decana do programa. Tu sofre de etarismo, é isso? Eu sofro de etarismo às vezes, porque tem gente que fala assim, as pessoas que não gostam de mim, querem me criticar, falam, vai para casa, velha, te aposenta, vai cuidar dos teus netos. Nossa. Eu não os tenho. Primeiro eu vou dizer para vocês, eu não tenho netos. Tem cachorro. Acho que nem vou ter, porque meus filhos não pensam em ter filhos. A minha filha diz que eu sou vó de pet, eu detesto isso, mas eu amo o Manuel, que é o cachorro dela, o Border querido. Adoro nossos outros cachorrinhos, né? O Pirulito e o Pessoa. Então, assim, tá bem, eu sou vó de pet. Mas eu digo sempre para as pessoas, eu já poderia sim ter me aposentado. Eu tenho 65 anos, eu trabalho com carteira assinada há 49 anos. Tenho 33 na RBS, mas eu ainda tenho uma energia tão grande que eu não sei onde eu vou gastar essa energia se eu parar, se eu me aposentar. Quer dizer, eu sei, eu tenho uns planos aí, vou cuidar do meu jardim e tal, mas neste momento eu acho que ainda não é o momento. Mas quando alguém quer me xingar, me chama de velha. E aí eu respondo para as pessoas o seguinte, pode me chamar de velha que não me ofende, porque a alternativa é bem pior, né? Só não envelhecem os que morrem jovens. Então, se tem uma coisa que eu gosto, é de viver. E aí é bom, só envelhece quem viveu o que eu já vivi e eu espero viver muitos anos. Como aí. não amar essa mulher? É impossível, impossível. E falando assim de críticas, né? A gente vive num momento de muita agressividade nas redes sociais, as mensagens que chegam, inclusive no WhatsApp da Rádio Gaúcha, que eu sei que tem muita mensagem pesada, difícil. Como é que vocês lidam com as críticas, com os haters, que são esses seres desgraçados que apareceram na nossa vida? Tem um casco que a gente vai construindo ao longo do tempo. E outra coisa, ter convicção naquilo que a gente faz. Convicção, inclusive, de eventualmente mudar de opinião, se entrevistar uma pessoa, ou se ali numa troca de ideias a Rosane e a Andressa fizeram uma ponderação sobre o que eu estou dizendo, que me faça refletir ou não. Mas tendo convicção da essência, da autenticidade daquilo que tu está dizendo, daquilo que tu está opinando, entende? Aí isso te dá força, te dá o casco para lidar com esse tipo de crítica, que tu sabe que é só a agressão pela agressão. Aquela crítica construtiva que te faz refletir e, de repente, no próximo comentário trazer uma informação extra ou ponderar, beleza, entendeu? Agora, essa da ofensa, é só assim, agora sim, não é assim tão perfeito. Às vezes me abala quando atacam minha família. Aí é que tem dias e dias, e conforme a gente tá para receber isso também, né? Tem dia que a gente tá forte. Vamos falar, deixa eu falar. Mas tem dias que, como todo ser humano, a gente veste a cara do vamos lá ser sociáveis no ar, mas a gente não tá bem por algum motivo. E às vezes, obviamente, nos abala. A maioria das vezes a Rosane ri do velha, mas imagino que em algum momento incomode. Aí falam da aparência da família, do não sei o quê. E nunca é do argumento. É isso que eu ia perguntar. A crítica que mais incomoda deve ser essa que é pessoal, né? Que fala de aparência. Essa coisa da aparência, né? Das pessoas, por que tu não faz uma plástica? Eu não vou fazer uma plástica. Eu sou assim, eu quero ter. E o que as pessoas têm que falar isso? Não faz o menor sentido alguém mandar uma mensagem para dizer algo assim, né? Agora, tem uma coisa que me irrita muito, assim, e eu tenho uma resposta pronta para essa, que é o seguinte, quando as pessoas falam assim, tá falando bem do fulano, caiu o Pix. Ou tu critica o governo e fala assim, né? Não caiu o Pix, falaram mal do governo Leite. Eu digo para essas pessoas assim, quando alguém me fala em Pix, sabe o que eu penso? Você me dá o direito de achar que se tivesse um espaço como o meu, venderia por um Pix. Eu não vendo, eu não me vendo. Mas quem fala isso é porque a pessoa tem a maldade no coração. E é uma pessoa intelectualmente corrupta. Se ela pensa que alguém diz uma coisa porque está ganhando um Pix, é porque ela é corrupta. E ela só não teve a oportunidade de exercer a corrupção, de receber, porque se ela pensa isso é porque ela é assim. Eles não têm ideia das brigas que a gente compra, né? Sim. Como assim, Jane? Que brigas? Nas brigas, exatamente porque a gente não se rende a essas coisas. Porque a gente faz o que acredita. Aliás, eu tenho muito orgulho de trabalhar com a Andressa e com a Rosane, e dividir este microfone pesado, que é a atualidade, como tu falou, né, pro bem da sociedade, porque eu sei que está na essência delas isso, entendeu? Elas não estão ali, para entregar só um programa bonitinho que vai agradar o ouvinte, não é isso. É porque elas estão ali, pelo que eu acredito também, que é para falar o que tem que falar,
fazer o que tem que fazer, abordar o que tem que ser abordado pelo bem da sociedade. Para mim, isso é a função social do jornalismo. Foi para isso que eu estudei jornalismo. Mas eu acredito, Ju, que os bons são maioria. 100 mandam WhatsApp durante o programa. Tem 100 mil ouvindo por minuto durante o programa. 100 mil por minuto, né? É muita gente. Aí tu vê... Da grande Porto Alegre. Ou seja, é muito mais. Nos xingam na rede social. No shopping me dão carinho, sabe? Na rua nos vêm e dizem, eu te ouço todo dia, adoro as três, muito legal. Discordo, mas gosto de ouvir o programa. Esse pra mim é o melhor dos elogios, porque a gente pode discordar, a gente pode concordar com a educação, com respeito. Claro. Então esse pra mim é o melhor. Concordo, discordo, tem dias que me irrito com vocês, mas não nos xinga de mil coisas. Então... na rua é bem diferente da rede social, exato. né? Os haters não estão andando na rua, às vezes são as mesmas pessoas. Os valentões, eles ficam ali escondidos atrás do anonimato, computador, né? Claro. E aí, para esses que são muito chatos, assim, eu tenho uma coisa que é um título do livro do Vargas Llosa, Dedico a você, meu silêncio. Sensacional. E às vezes é carência também, né? Às vezes a pessoa só quer... Aí tu responde, obrigado por me responder, já viramos melhores amigos. O Boixá tinha uma frase que ele dizia, não dou palanque para otário. Às vezes a gente dá. Às vezes eu dou, eu cuido do WhatsApp, às vezes eu dou. Mas às vezes eu dou o palanque, sabe para quê? Para poder dar o recado para as pessoas. Mostra assim, é tão absurdo o que aquela pessoa está dizendo que eu quero chamar atenção para outras, principalmente quando se trata dessas questões mais delicadas, como direitos humanos, por exemplo. Então, às vezes eu leio uma mensagem bem estúpida para mostrar para os outros que aquilo é absurdo e que nós não podemos concordar com isso. Vocês três são mães, vamos mudar um pouquinho de assunto, as três são mães. Como é que é conciliar essa tarefa tão importante que é a maternidade com um programa tão importante e com as tarefas que vocês cumprem profissionais? Como é que é isso? Vou responder, eu não conciliei. Não deu para conciliar. Eu falhei em algumas coisas, assim. Eu faltei à festa de Dia das Mães por causa do trabalho. Era uma contingência, era uma necessidade. Então, assim, eu não acho que eu tenha conciliado bem. Acho que a Giane concilia muito melhor. Ela tem uma capacidade, assim, de gerenciar a família que eu não tenho. Eu sou muito desorganizada. Tu acha isso? Eu acho que os teus filhos estão, assim, muito... Se ela prepara o lanche para as crianças, eu mandava, compra lá no colégio. Porque não tinha como. Mas meus filhos hoje são adultos. E a Esther Grossi dizia uma coisa assim, mãe demais intoxica, não te preocupa com isso com o tempo, adoro a Esther, né? Beijo, Esther Grossi. E aí eu queria dar qualidade para o tempo que eu tinha com os meus filhos, né? Então eu curti muito cada fase deles, mas hoje eles estão aí, soltos, né? Na vida, né? Trabalhando, ganhando seu próprio dinheiro. Quando meu filho está em São Paulo, eu morro de saudade dele, mas quando a gente se encontra é uma emoção. E é muito bom, assim, ver teus filhos crescerem e abrirem seu próprio caminho. A Luísa ainda é mais apegadinha, ainda almoça lá em casa quase todos os dias. A Andressa que tem uma bebê em casa, praticamente, deve ser muito complicado, porque, bom, vamos lá, a Giane e a Rosane já têm filhos grandes, dá pra dizer, né? A Giane não tanto, mas tu tem uma menininha lá, como é que é? 2 anos e são meio. Todos vocês são casados com jornalistas ainda por cima, a gente se reproduz em cativeiro, né? Jornalista, de um modo geral, tu é uma exceção. Em geral, jornalistas se reproduzem em cativeiro. É uma espécie que se reproduz em cativeiro. Ou seja, não basta vocês serem jornalistas, os maridos são jornalistas, e aí como é que faz? E a minha brinca de microfone já, o que é bastante preocupante, né? e ela tem 2 anos e meio, então, primeiro, sair por 6 meses é algo maluco. Eu nunca tinha vivido nada parecido, assim, de tu ficar 6 meses fora do teu trabalho. Saí no meu último dia antes dela nascer, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer nesses 6 meses? Vou ficar 6 meses fora do meu trabalho, que é algo que eu faço desde os 18, 19 anos, é trabalhar, sem parar. E aí, passa os primeiros dias, tu pensa, meu Deus, eu não quero nunca mais voltar a trabalhar, eu quero ficar com esse cheirinho de bebê aqui pro resto da minha vida. E acabam 6 meses e tem que adaptar a vida. E a minha volta foi, a gente faz muito programa externo de viagem. No primeiro ano, ela mamava, eu não viajei. Eu viajei depois de que ela tinha feito 1 ano e as gurias seguraram muito bem. Elas iam nas externas e eu ficava. Até hoje, não vou a muito evento de noite, porque eu quero ficar com ela. Então, algumas coisas, óbvio, a gente prioriza para ter um tempo de qualidade. Mas não vou dar conta de tudo, já estou ciente disso. E, assim, quem inventou que mulher pode trabalhar e ter filho foi bem ousada, porque é realmente uma coisa
maluca e só uma mulher consegue fazer. É, Homens não conseguiriam fazer E tudo acho que o fato de isso vocês assim. três serem mulheres e mães também ajuda, porque uma ajuda a outra, né? Vocês são também uma rede de apoio uma da outra, não? Sem dúvida. Eu sempre me ofereço para cuidar das crianças delas, mas ainda não tiveram essa Tu coragem. sabe de que deixar comigo. a Antônia assiste quando ela acorda cedo, né? Porque ela acha que a herdeira acorda tarde de vez em quando. Ela assiste a Atualidade no YouTube, na tela de casa lá, ficam ouvindo e ela de vez em quando olha, ela sabe, a tia Rosane, a tia Giane. E uma dessas viagens recentes que eu fiz, ela me olhou e falou, eu não quero que você vá com a tia Rosane. Porque lá em casa avisam, né? Ah, não, é que a mamãe tá com a tia Rosane, estão trabalhando, amanhã a gente volta. Que era uma viagem A que culpa é gente da tinha feito. Rosane, é isso? Aí Porque é não vai querer ficar Rosane. comigo, acho que eu que levo ela para as viagens. Mas ela adora as duas, já reconhece na TV. Sim, eu tive 2 filhos muito próximos, né? Eles têm 2 anos de diferença. Então, assim, foi vida louca, tá? Mas, assim, Imagina. incrível. Faria tudo de novo, tudo de novo. Mas eu entendo também que, apesar de eu ter peitado, ter tomado decisões, eu que vou fazer a comida deles, né? Eu quero amamentar por mais tempo, né? Todas essas coisas que para mim eram importantes dentro da maternidade, eu quis conciliar isso com também o que é muito importante para mim, que é o trabalho e trabalhar bastante, estar sempre por dentro das coisas. Eu também acho que tive um privilégio, tá? Porque eu tive um apoio gigantesco da minha mãe, tá? Para me ajudar. Eu digo que a minha mãe me ajudou a criá-los juntos. E, assim, o Josimar, que é meu marido, que é colega também, né? Assim, pega junto, me ajuda muito. Não ajuda, na verdade, faz, né? Perfeito. Nós nos ajudamos, então isso é um privilégio. Também ter essa compreensão, tá? Tanto tempo aqui na RBS, né? Eu sei que a empresa sabe que eu trabalho bastante, ao mesmo tempo respeita essas minhas necessidades pessoais. E eu lembro uma vez, esse que eu chamo de salário emocional, né? Que é esse acolhimento também que a RBS tem com a família. Eu me lembro uma vez, a RBS, os colegas, né? Eu lembro uma vez que eu quase fui assaltada quando estava indo deixar a minha filha mais velha na escolinha. E aí consegui fugir, né, na hora. Dos assaltantes e pensei assim, o que eu vou fazer com a minha filha? Eu pensei isso rapidamente, porque vim para o trabalho, porque eu sabia que aqui ia ter acolhimento. E cheguei com ela e a gente saiu do elevador e eu não sei se a Andressa lembra, mas eu lembro muito dessa cena. Ela saiu correndo para abraçar a Andressa. Eu lembro. A Andressa baixou Ela assim, foi abriu aia os do meu braços. casamento, a Tena foi aia do meu casamento. Mesmo? E aí depois ela ficou no estúdio, no Gaúcha Hoje, com o Josimar, que apresentava com o Macedo. Então ela ficou no estúdio durante o Gaúcha Hoje. Então, assim, aquilo que era para ser um dia difícil para ela, porque ela viu o que aconteceu, e era para ser um difícil, foi um dia difícil para mim, mas era para ser um dia difícil para ela, foi um dia de divertimento, porque ela veio para o trabalho comigo. Entende? Então, assim, isso cria uma coisa incrível da relação minha com os meus colegas e com a empresa onde eu trabalho. Faz tempo que tu não traz ela, né? Então tá. Tem feriado essa semana aí, né? E a Giane tá sempre. A Giane tá no ar, mas já tá com matérias no site, já tá com manchete, já tá com audiência. Tu dorme? Não, ela tem 42 estagiários invisíveis. Como é que tu não faz? consegue. Porque assim. Não, eu durmo porque eu preciso dormir, senão eu não tenho energia. Eu durmo, eu faço Não, mas ela exercício. Porque tem a impressão que a gente robôs. tem é que tu tá 24 horas por dia ligada, sabendo tudo que tá acontecendo, também muito tem. bem informada. Você Esse é um também, né? mistério. Mas é que a Giane, eu Não, acho a que gente tem parece... sobre ela, é um mistério. total. E ao mesmo tempo, eu sei que na vida pessoal tu é meio riponga, assim, gosta de... Meio. Sei lá, gosta de passeios no mato, Luau. gosta de umas coisas meio Carne de natureba e jaca. tal. E ao mesmo Adoro. tempo tu é muito workaholic, eu acho, sei lá. É meio difícil Mas entender é que- como é que tu faz isso, Giane. É que assim, primeiro, o jornalismo especializado, que é uma coisa que é difícil, né? Principalmente aqui no Sul, as empresas conseguirem manter, ajuda porque são assuntos que a gente acompanha sempre, né? Então, Claro, tu às já vezes tá tu vê dentro uma disso, linha do negócio, Tu já sabe. né? Alguém te diz Claro. sim, tu já sabe, tu já escreve 4 parágrafos. Tá né? bom, entendi. Então, assim, É isso mais ajuda. fácil, né? Depois Mas, que tu tá na claro, engrenagem. mas é uma coisa que eu gosto, né? Não é um sacrifício para mim ficar acompanhando a taxa de juro, né? Eu uso, inclusive, para minha vida isso, né? Para as decisões da minha família, para as decisões das finanças da família. Então, são coisas que eu já acompanharia de qualquer forma. Tá. Agora, dessas outras coisas que tu falou, dos meus luar, das Dança. trilhas, Ela dança. da dança, do exercício, é onde eu tiro energia, entende? Energia para trazer para o equilíbrio, né? Das coisas. E eu pra gosto que a poder- família toda vai, né? Não, ela leva as Yoga, crianças. uns negócios doidos lá. A Giane tá lá, tá os filhos, tá o marido, tá todo mundo junto lá fazendo. Não, E aí o programa da mamãe, que é essas aventuras off-road, que eu já dei na minha coluna, inclusive. A Giane,
As pessoas acham que tu é muito braba, né? Mas eu acho que tu não é tão braba assim, né? Não sou, não. Não sou Andressa. Quem é a mais... Não, vamos lá. Controvérsia. Quem é a mais braba das três? Andressa. Da Giane? De quem as pessoas têm medo? Da Giane. Sabe como o E prefeito, tem algumas graduações. Cada entrevistado tem a sua visão, sabe? prefeito Sebastião Melo, por exemplo, posso contar? Pode. Ele nos chama, sabe como? Ah. As delegadas. Ele Ele acha diz a que a gente delegada faz a enquete. 1, a 2 e a 3 pela graduação de brabeza. Mas entendeu? ele acha que elas são mais brabas do que eu. Tá, e quem é que é mais diplomática? A Rosane. Não. A Rosane. Não, A Rosane eu- lida com política há quantos anos, Rosane? Uns 40. Não tem como não ser a pessoa mais diplomática. Eu- Porque Esses a dias teve Rosane uma é- mega treta numa externa. E a Rosane na volta dizendo, ainda bem que a Jane não veio. Verdade. Era uma treta que não vem ao caso aqui, mas eu pensei, se a Jane estivesse aqui, Ia ser um ela ia se incomodar muito. Eu tenho um saco de paciência, isso eu tenho, é verdade. Agora, a Jane... Não, mas a de Rosane tem as melhores tiradas. As melhores, assim. Melhor atualidade é o que não vai ao ar, os comentários da A gente Rosane faz uns comentários no intervalo. divertidos no intervalo. Mas assim, a Jane tem tanta essa fama, né, de que ela é riponga, que quando a Andressa inventa alguma coisa assim, que tem esse perfil, todo mundo pensa que quem acha que nós tomamos banho de erva na Amazônia por iniciativa minha? Ninguém. Foi por tua iniciativa? Claro que não. Quem acha que foi da Andressa? Não. Todo mundo pensa que foi da Jane. Só que não foi. Quem Me conta essa história aí, quem Andressa. acertou tudo, inclusive combinou o passeio de moto, que se tornou assim, Viral. emblemático, viral. Tá, pera lá, vamos explicar. De moto. Porque assim, tem gente que tá vendo aqui que talvez não tenha acompanhado essa história. Isso. Vocês foram agora recentemente para Belém acompanhar a COP30, e aí, num desses dias lá de cobertura, vocês foram fazer um banho de cheiro. A gente foi um dia antes. gente foi assim, um dia De antes. ervas no meio da Por floresta. conta A própria, gente é assim, assim. domingo a terça para fazer o Atualidade segunda e terça. Aí, a nossa decana disse assim, gurias, estou reservando um apartamento para um dia antes. Topam? Topamos, fomos. Ela foi nossa anfitriã, fomos no sábado em vez de ir no domingo. Aí a gente pensou, a gente merece conhecer um pouquinho a cidade, até para contar no ar é importante isso, né? Claro. Vivenciar, eu não posso ir até lá e não pisar na floresta. E aí eu vi que a Alice Bastos Neves tinha ido para Belém para fazer uma palestra e fez um roteiro lá, louco, rápido, de ir até a floresta. Pedi os contatos para ela e organizei. Por quê? O meu hobby na vida é organizar viagens. Sério? Eu amo organizar viagens. Inclusive, eu Ela quero tem uma viajar agência de com viagens ela. dentro da cabeça. Quando a Se a gente pudesse tirar férias juntas, a gente não pode, né? Senão desfalca o programa, mas eu iria viajar com a Andressa pra eu não ter que organizar. Não, eu amo organizar viagem. Quando meu dia tá ruim, uma reunião, não sei o que, chato, eu dou uma pesquisada em viagens que eu não vou fazer, que eu não tenho nem dinheiro, nem férias pra fazer, mas isso me faz bem, me traz, é a energia que a Jane tem nas 1000 coisas dela, lá pra mim é pesquisar e saber coisas de viagens e de roteiros. E aí eu fiz esse roteiro, a Jane tava bem feliz, que não era ela que ia ter que organizar pra família toda. Eu tava só olhando. E aí deixei tudo pronto. Aí vem o Gaúcha Memes lá, o pessoal vê a nossa foto junto e começa... Deram carta branca pra Giane organizar tudo. Ela ficou com a Aí fama. começaram a me perguntar se teve luau. Eu disse, não, eu até convidei as gurias pra entoar uns mantras, mas elas não toparam. Brincadeira, eu não cheguei a fazer esse convite, mas quase. Como nós somos meio malucas por trabalho as três também, a gente chegou lá e começou a fazer 1000 perguntas pro senhor que dava o banho de cheiro, já descobriu que a floresta dele servia pra Natura, que a comunidade toda recebia da Natura pra fazer, e aí a gente já entrevistou a Natura no outro dia, enfim, a gente vai fazendo, vai descobrindo as coisas no caminho, mas ali serviu muito, claro, para um momento de lazer, mas para conhecer um lugar que é completamente mas diferente. vocês foram de moto, cada uma numa moto. Sim, a gente pegou eu aluguei eu combinei com um barqueiro, o quarto que me passaram, né? Porque o primeiro não podia, o segundo quarto barqueiro me deu ok para domingo de manhã cedo a gente tá lá para ele atravessar o rio com a gente e ir até a ilha. Aí eu sabia que depois da ilha tinha que pegar a moto. Não sabia que não tinha capacete. Capacete é outra lei, outra terra, não tinha capacete. E aí as pessoas vêm lá no Xingaram Instagram e o vocês, os haters. capacete, vocês falam. Não tinha, nem que a gente pedisse, teria capacete. Aí, cada uma com a sua experiência, a Giane Roots lá, colocou as mãozinhas pra trás e foi plena. Voltei carregando um caju numa mão, ainda pra A nossa Andressa. produtora, Kiane Stelo, foi também, agarrou o cara ali. Eu pensei, vou fazer que nem a Giane, né? Coloquei as mãozinhas nunca tinha andado de moto, Ju.
E aí, na primeira arrancada, eu disse, moça, eu vou te agarrar. Aí... Eu já agarrei direto porque eu sabia que eu não tinha medo de cair. assim, agarrada nos motoqueiros. Né, fomos às 4 lá, nós, a nossa produtora, fizemos o banho de cheiro. Tá, peraí, mas foi quantos minutos de moto? Era longe? 5 minutos. Ah, Não, rapidinho. no primeiro, rapidinho. quando na ida eu achei que tinha sido meia hora. Mas depois a volta foi uns 10 minutos. Mas ela disse que 5, foi 8 5. minutos. Tá, mas alguma daí o coisa banho de assim. cheiro, como é que é? Chega lá... Aí a gente chegou lá, fez a entrevista com o cara, sem ele saber que estava sendo entrevistado, a gente fez uma coletiva ali quase com ele. E aí ele nos serviu café, frutas, Pupunha, comemos com pupunha. café. E aí no final a gente foi fazer o banho, que era o nosso objetivo, né? Ele conta das ervas lá, chora no meu pé, como é mais, um monte de nome. Tinha 23 ervas, ele não conta quais são todas elas. E aí a gente vai pro, tipo uma piscina natural de rio que tem na casa dele, que é uma propriedade, aliás, muito bonita, simples, mas muito bonita. Tem pé de cupuaçu ao lado da varanda, né? E aí tu te sente ali no meio da floresta, porque é aquele cheirinho, assim, de natura quase, porque E ali a temperatura é bem agradável, porque no meio da Temperatura floresta, agradável. diferente de Belém, que é super quente. E aí a gente faz o cidade. banho e depois volta do mesmo caminho. Moto de volta, barco E e... o que vocês vem pra buscavam com dentro. banho de cheiro? Nada de especial. Assim, No meu caso, a conhecer a experiência da floresta. floresta. A experiência da conhecer a floresta. Mas Buscar não é assim, ó. proteção, sei Eu lá. não estava lá pensando assim, vou tomar um banho de cheiro agora para ganhar mais dinheiro em 2000. Não, também não. Também não. Dizem que ele manda a gente fazer 3 pedidos. Eu fui como parte A da gente faz, experiência, assim, eu mas- gosto de viver os lugares É. onde a gente vai, né? Então, E valeu? acho que O cheirinho é tão Nossa. bom também. E assim, ó, o eu cheirinho comi no cabelo fica tão bom. Cupuaçu do pé. Eu Verdade. achava cupuaçu ruim. Não gostava. Sorvete de cupuaçu é uma coisa doce, porque as pessoas enchem de açúcar. Mas cupuaçu ao vivo, né? É maravilhoso. Caju, direto do pé também, que a Jane me trouxe. Pupunha, Viu só? Ela achei comeu uma um e me delícia. trouxe outro. Vamos mudar de assunto. O que vocês mais admiram uma na outra? A Giane, acho que é a força, assim, de quebrar barreiras e buscar um assunto que era chato, que é a economia, né? É assunto chato. A Giane transformou num assunto que as pessoas... E a Giane vai lembrar, eu acho, na Expo Inter a gente chegou e um rapaz disse pra ela, um segurança de uma das casas, disse, tu me faz entender economia. Isso, assim, é sensacional. E a Rosane, exatamente essa paciência, essa sabedoria dela de lidar com um tema tão árido, tão difícil e que gera tantas críticas e que nunca vai agradar todo mundo, ao contrário, ela vai desagradar muito. E a Rosane faz isso sem medo, com uma tranquilidade, assim, que talvez ela até sofra intimamente, ela às vezes nos fala, né, uma situação mais complicada, mas encara, aguenta no osso e vai de novo. Porque é a missão dela aqui. E a Rosane, um extra, é que ela acorda todos os dias como se fosse uma iniciante no sentido de que entusiasmo. demais. É por isso que ela não se aposenta, né? Porque Ela por acorda isso. entusiasmada, entendeu? É Mensagem isso. no grupo, eu e a gente não damos bom dia no grupo, né? Porque, né? A gente praticamente E dorme a junto. Rosane manda figurinha e tal. Não, figurinha não. Mas ela manda bom dia, ela é mais educada das três, assim. Fala, Rosane, e aí? Quais Ai. são as características mais eu admiráveis já ia dessas falar, duas porque eu ia amigas falar. aí? Assim, eu vou começar aqui pela Giane, a minha direita. Tem uma coisa que eu admiro muito nela, essa capacidade de fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Ela está fazendo uma entrevista, está escrevendo matéria durante o programa. Durante o Como programa é ela que escreve? Escreve. Como é que ela consegue coordenar, Não né? sei. É isso. Eu fico impressionada, é um Sabe que mistério. depois dos 40 tá ficando um pouco mais difícil, né? Mas ela faz muita coisa ao mesmo tempo. É essa energia que ela tem de fazer. E assim, das duas, sabe? É o carinho delas. A gente tem uma coisa de quase de irmandade, assim. Quando eu passo por um momento difícil, esse ano foi um ano ruim para mim, muito ruim. Perdi uma irmã querida. E elas não têm ideia, assim, do quanto elas foram importantes. A Andressa foi, assim, as duas, sabe? Eu tinha dias que eu não tinha condições de trabalhar. Mas eu vinha porque eu achava que era melhor ficar aqui do que ficar em casa chorando. Eu saía daqui e ia para o hospital e elas me dando apoio. E aí, eu admiro muito também na Andressa o equilíbrio, sabe? A serenidade para lidar com as coisas. Ela pode estar fervendo por dentro, mas aí ela solta a voz. E sem contar a voz maravilhosa voz que ela linda. tem, né? A voz é a melhor voz do Brasil, eu acho. Que ela é. Então, eu tô com duas gurias super competentes aqui. E Você te emociona tem falando dias isso? assim que eu tenho uma relação de irmãs com elas, e tem dias que eu tenho uma relação de mãe e filhas, porque elas poderiam, pela minha idade, se eu tivesse sido mãe bem jovem, qualquer uma das duas poderia ter sido minha filha. Tu te emociona falando isso? Teu olho tá brilhando.
Porque O meu tá também, olha aqui, ó. a gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho, né? Então, Essas são as tem que pessoas ser com quem uma eu mais coisa falo boa. durante o dia. Eu falo mais com elas do que com o Josse, meu marido. Isso eu brinco. Não, porque a gente não termina o programa e continua se falando, né? No intervalo a gente faz umas fofocas também. Sabe que eu pensei que o fim da amizade poderia ser na COP, porque a gente ficou no mesmo apartamento. Sim, deu tudo certo. Inclusive, dividir cama com a nossa produtora, grande produtora Dividir que é a Anne banheiro, Supel. sabe? É um negócio meio complicado, mas deu tudo certo. E aí, Giane, pra ti, o que é mais admirável nessas duas? O que a Andressa falou da Rosane é um ponto que eu acho muito legal, assim, mas daí para complementar, eu uso e abuso muito da memória e do conhecimento da Rosane, tá? Da memória, eu acho super importante isso, pergunto para ela coisas e fico observando, assim, quando ela resgata coisas que aconteceram em outros governos, né, não só da política, mas da economia. A Rosane tem uma memória super legal em relação a isso, isso para mim é super importante. A gente estava falando E eu hoje, né, adoro. da série do Collor, e a Rosane trabalhava. Sim, eu era uma bebê. Eu era editora aqui na Zero Hora, foi o ano que eu entrei na Zero Hora, o ano que o Collor caiu. Eu era editora na época do impeachment, então eu já tenho. Eu era impeachments criancinha, na minha carreira. eu tenho pouquíssimas lembranças, então a gente se complementa nisso também, né? De usar o nosso oráculo. Volta e meia, a Rosane começa assim, vocês não eram nascidas ainda, ou vocês eram criancinhas ainda. Daí ela vem com uma coisa que é super importante para um resgate extremamente Contexto, importante, né? para contextualizar aquilo que a gente está falando. Crise na Argentina, por exemplo, eu vivi todas. E a Andressa tem um monte de coisa que eu admiro nela, mas tem uma que assim que tá top, que é coragem. Coragem, porque assim, jornalismo tem que ter coragem. Tem que ter coragem e tá faltando, tá? Tá faltando e a Andressa tem. E isso nos respalda, não só nós ali na atualidade, que a gente peita, que a gente não obedece ninguém, né? Vamos dizer. Mas assim, Nossa produtora a espalha Andressa essa coisa tá aí. no comando da Rádio Gaúcha com coragem. Isso dá um respaldo pro veículo do qual eu sou nativa, sabe? E isso me enche de orgulho. Por que tu acha que falta coragem no jornalismo hoje? Porque a gente tem que peitar, entendeu? A gente tem que peitar o PIB, como eu digo, sabe? Tem que peitar porque a gente não trabalha pro anunciante, a gente não trabalha pro editor, a gente trabalha pro público, tá? Pro público. Então a gente tem que pensar o que é importante pro público e pra sociedade. É isso que é o conceito do jornalismo. É por isso. Essa é a essência. E se E a é gente por isso não que esse programa tiver é o coragem, não sucesso que é. consegue fazer. Porque é isso. Entendeu? O judiciário, nós somos, assim, modéstia à parte, né, o único programa que não tem medo do judiciário. Se tem problema, a gente critica o legislativo, critica o executivo. Por que não criticar o judiciário se tiver motivo? E sempre que criticamos o judiciário é porque tem motivo. Tem temas Então, sensíveis. A e gente está essa- saindo do caso Eric, né? Que é, infelizmente, ter que criticar a conduta de brigadianos, que é uma instituição, uma corporação que a gente admira, mas eu acho que essa é a justiça que a gente busca, assim, o equilíbrio que a gente busca de elogiar quando precisa, mas criticar com tranquilidade também, quando for o caso. Não criticar por ranço, né? Criticar porque efetivamente Embasado, merece. né? E essa é a nossa função, né? A gente é criticado Mas também. eu acho a que gente falta critica. coragem no mundo hoje, sabe, Ju? Acho que as coisas ficaram meio nos GTs da vida, assim. A gente faz mais uma reunião para decidir e ninguém quer decidir nunca. É mais cômodo, né? Não decidir é mais cômodo, não decidir fazer é mais fácil. é mais cômodo. E eu também, assim, eu não sou populista. Eu sempre digo isso. Eu não sou candidata a nada, então eu posso dizer certas coisas, eu posso dizer porque eu não sou candidata a nada. Não tem que ficar fazendo firulas aqui. E nós temos esse respaldo da Andressa como gerente de jornalismo, que eu já vou falar não só como companheira de trabalho de programa, mas como gerente de jornalismo. Eu acho que ela é uma inspiração para esses coisa meninos linda. e meninas E alguém que estão começou começando. como estagiária, né? 2009. Tu passou Sim, por e tudo todos os isso eu setores, acompanhei, conhece né? a rádio como pouca gente E eu me conhece. lembro de um episódio assim que a Andressa foi super discriminada, não vou detalhar, mas porque ela era jovem. A e eu Rosane foi minha maior me força aqui enfurecia, dentro. assim, porque eu disse, como assim? Eu já tinha passado por isso quando eu tinha 21 anos, não aqui na RBS. E até foi bom, porque era uma promoção que não me deram. Meu chefe me indicou para ser promovida a editora, e aí o chefe assim me disse, não, ela é muito novinha ainda. E o meu chefe que estava saindo disse, não, mas ela é a melhor aqui. Eu disse, não, é muito novinha. Foi bom porque senão talvez eu não tivesse vindo para cá, e eu adoro trabalhar aqui, tá? Estou muito feliz aqui. E aí eu vi aquilo, eu achei muito injusto. O que aconteceu? Não, era assim, ela era a mesma coisa, né? Ela poderia ter sido promovida para uma função antes, e daí tinha uma pessoa que não está mais aqui,
e que achou, não, ela é muito nova. Que fez, inclusive falou isso na minha entrevista, né? É que tu é mulher e muito nova, e se te cobrarem tal coisa, como assim? Mas enfim, as coisas passam e sempre são para melhor, né? Se talvez assume uma coisa, tu não estaria na outra. Sabe que eu torço para minha filha, Atena, assim, você olhando... A gente tenta evitar essa coisa meio mulher, né? Mas a gente acaba caindo nesse assunto. Eu fico torcendo para que ela não precise ser grosseira, que ela não precise ser braba para mostrar, né? Eu quero que se normalize isso, né? Que no futuro a gente não tem que falar essa coisa mulher, Claro, que a gente não raça, se masculinize para ser que alguma coisa, tudo, né? que seja tudo com que a gente nem perceba, nem tem que fazer essa diferenciação, assim. Eu quero que ela não precise ser assim, eu quero que ela conquiste as coisas, se ela quiser, sendo delicada, Vocês não podem não perceber, tranquila. mas vocês estão contribuindo para isso. O mundo vai mudando e vai evoluindo, inclusive por ter pessoas como vocês num programa desses. E falando o que vocês falam e com essa posição, essas posições que vocês têm. A gente estava falando dessa coragem de falar o que precisa ser dito, de ser jornalista de verdade, de cumprir a sua missão. Vocês, como jornalistas, têm inimigos? Eu prefiro pensar que não, mas é claro que tem pessoas que deixam de conviver ou de gostar da gente por causa de comentários ou que nos marcam por alguma coisa assim. A Rosane que lida com política, a Rosane é mais, talvez tenha mais. Eu não os considero inimigos, eu também não guardo rancor, né? As pessoas pensam assim, me ofenderam lá há 4 anos e eu vou ficar chateada. Passou. Esses dias eu fui testemunha, o Nix Lorenzoni chegou aqui e disse, Rosane, eu preciso te pedir perdão porque eu pensei em ti no meu ano sabático. E a Rosane ficou com uma cara de, tá bom, já foi, já passou. E ele ficou pensando, depois da eleição, teve um ataque à Rosane durante um debate, e ele ficou pensando nisso e eu vi ele pedindo desculpa pra Rosane, ele pediu no ar também, por isso eu tô contando aqui. E assim, eu não tinha rancor, entendeu? Passou, ele na época me expôs, foi um negócio meio ridículo mesmo. Daí eu até brinquei com ele, tu me botou na Globo, né? Era um debate, eu estava lá nos bastidores e ele me botou na Globo. Mas não é o único caso. É claro que tem gente que me detesta, sim, muita gente que me detesta, que me considera inimiga, que me chama das piores coisas, mas assim, não... Eu tenho uma boa relação com as fontes de um modo geral, né? Não tem problema, mas tem algumas pessoas, o que eu não gosto é de gente sacana, que faz assim, uma coisa pelas costas, né? Aí vai lá para a rede social, me esculhamba, e depois quando me encontra vem todo amiguinho. Isso eu acho de uma falta de caráter sem tamanho. Mas sabe que eu acho que é incompatível, Ju, tu comandar um programa que trata desses temas e ser amigo. Né, ter laços com essas pessoas. Que daí a gente se sentiria, talvez, numa saia justa ou não podendo opinar sobre aquilo ali. Eu faço questão de não ter proximidade com... Claro, a gente procura fontes, a gente sabe das coisas acontecendo, mas eu na minha concepção, eu só tenho que agradar, entre aspas, a verdade, meu compromisso é com a verdade e com o público. Não a Jane com tá quietinha pensando. Fala, Jane. Não, é porque, assim, claro, na vida prática, claro que tem pessoas que eu não gosto, que me ofenderam em determinados momentos e eu não gosto. E muitas delas eu continuo entrevistando. Né? Porque, enfim, tu não vai boicotar por causa disso, né? Porque o jornalismo tem que falar mais alto, né? Então, assim, por mais que a pessoa, tu sabe que o que a pessoa vai dizer, o que a empresa vai dizer, o que a instituição vai dizer, não tem noção, mas tu tem que dar o contraponto, essas coisas assim, a gente pressiona determinadas pessoas e eu tenho certeza que elas estão querendo meu rim. Nosso rim. Né? A gente tem certeza absoluta disso. Pedem a nossa cabeça, a gente vê no rosto. Tu vê o ódio no olhar, entendeu? Mas aí o que tu vai fazer? Tu vai deixar de fazer isso? A gente está aqui para isso. Né? Então, é do jogo. Então, tu tem que pensar, tu tem que ir para outra camada e pensar, tá, jornalisticamente, né? Vamos lá, tem que seguir entrevistando, seguir dando contraponto, seguir questionando, vamos nessa. Mas e já teve, inclusive, pessoas que, enfim, que acabam se aproximando porque tem alguma empatia em determinado momento, tem uma afinidade, né? Uma empatia, uma afinidade em determinado momento, a pessoa acha que porque que é tua amiga e que tu não vai pressionar, a pessoa se depara com a verdade que tu vai pressioná-la sim, e eventualmente uma amizade ou alguma relação assim mais próxima que tinha se formado se rompe. É do jogo. Faz parte. É do jogo. Se vocês não fossem jornalistas, o que seriam? Eu ia organizar a viagem, mas quando eu pensei no vestibular, na verdade, eu pensei em arquitetura,
É mesmo? Para além do jornalismo, né? Caso jornalismo não gosta, não sei o quê. Não, é pior ainda. Eu fiz vestibular para direito, mas eu não gostei. Assim, sabe quando passa aí tu vê, não vou fazer isso aqui. Aí eu fui lá, troquei para jornalismo, fiz as primeiras cadeiras para depois mudar. Mas eu teria feito talvez para arquitetura, mas o que eu gosto mesmo hoje em dia é organizar viagem. Eu tenho isso em comum com ela, adoro organizar viagens também, é um dos meus hobbies, na verdade, mas não seria como profissão. Adoro fazer isso. Antes das férias eu fico assim, tempão procurando coisas para organizar. Mas se eu não fosse jornalista, eu seria psicóloga. Achei que tu ia dizer jardineira. Não, mas espera aí, como profissão Florista, eu seria. sei lá. Como profissão. Mas eu sou uma jardineira, eu consigo ser jardineira em qualquer profissão. Se eu fosse psicóloga das horas de folga, eu seria jardineira. Eu já ouvi tu dizer uma vez que quando se aposentar vai ter uma floricultura, Um orquidário, sei lá. não é negócio, é só para curtir. Vou ter meu orquidário, eu tenho meu roseiral, eu adoro fazer isso, então é uma forma de relaxar também, de espantar as tensões, é lidar com a terra. Gosto muito de lidar com a terra. Eu volto no fim de semana com as unhas todas sujas, tenho que passar escovinha assim para limpar, porque eu mexo muito na terra. E eu nunca pensei em ser jardineira como profissão, assim, mas eu realmente gosto muito disso. E é o que eu faço nas horas de folga. Mas, assim, eu sempre quis ser jornalista. Mesmo quando eu não sabia que existia essa profissão, eu falava que queria ser escritora de jornal. Então, eu acho que eu estou não trocaria a profissão por nenhuma outra. Mas, assim, se tenho que escolher uma segunda opção, psicologia. Tô curiosa para saber a Giane. Essa eu não faço ideia o que seria se não fosse jornalista. Ela já é. Eu queria ser arqueóloga quando eu estava no colégio. Não acredito. Arqueóloga. Eu sempre quis ser arqueóloga, né? Dessas Adorava. de caçar de dinossauro, Eu assim, amava Indiana Jones. Isso que na época que eu fui fazer vestibular só tinha na Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, arqueologia. E meu segundo grau, eu sou técnica em química, né? Então, Meu Deus, Giane, mas que loucura. aí fiz o jornalismo, mas curti horrores, assim, curti já quando comecei a trabalhar. Eu passei para vestibular para geologia, mas aí não consegui tocar a faculdade junto, né? E eu gostava muito de jornalismo. Aí depois fiz direito para complementar jornalismo, fiz economia para complementar jornalismo. Daí depois me certifiquei, mas me especializei para ser planejadora financeira. Hoje, no caso, hoje vou parar de ser jornalista, amanhã eu seria planejadora financeira. Mas eu acho outras coisas muito legais. Eu brinco, inclusive, que o meu filho caçula quer fazer gastronomia. Eu perguntei já se eu posso fazer a faculdade com ele, se ele não vai ter problema, se ele não vai ficar chateado de eu estar na mesma sala que ele. Acho muito legal a gastronomia. Eu brinco com a minha filha mais velha se ela não quer fazer agronomia ou engenharia ambiental, porque daí eu vou fazer também com ela. Eu adoro várias áreas, assim, né? Elas têm mas eu acho que, assim, se eu fosse fazer, eu ia querer comunicar as coisas dessas áreas. Ou seja, tem a essência do jornalismo, né? Na vontade de outros assuntos. Gurias, nós estouramos todos os tempos aqui. Sério? Estouramos tudo. Já está em 46 minutos o nosso Sério? episódio aqui. Que rápido. Vocês são maravilhosos, conversa gostosa. Semana que vem de novo, então. Tem mais um monte de perguntas que eu não fiz, que estava aqui no meu planejamento, não deu tempo, mas eu agradeço demais, vocês são incríveis, parabéns pelo trabalho de vocês, por representar tão bem o jornalismo, os jornalistas. Eu, como jornalista, tenho muito orgulho de vocês, porque eu acho que vocês prestam um serviço incrível e dão lição mesmo, assim, sem querer parecer que são grandes jornalistas, sabe? Vocês são ao natural. Isso é muito lindo. E é mais bonito ainda ver essa amizade entre vocês. E vida longa. Ai, muito obrigada, sucesso. Ju. Eu Obrigada. quero dizer que sou tua admiradora há muitos anos também já. Mas, principalmente nessa tua nova etapa da coluna e de reinventar uma página de jornal e torná-la super atrativa no momento em que as pessoas estão se informando de tantas outras formas. Então, é recíproca a admiração. E do teu jeitinho, né? Eu queria dizer isso também, porque eu vi a Ju crescer aqui dentro, né? E eu disse o que admiro nas duas, eu quero dizer o que eu admiro em ti também. Posso? Pode. É a tua versatilidade, a tua capacidade de transitar por diferentes áreas. Para quem não sabe, né, aqui a Juliana Bublitz é doutora em História. Mas ela Especialista em finanças fazia públicas. matérias muito boas de finanças públicas, que é um assunto duro, pesado, chato, para dizer a verdade. E, enfim, transita na política, na economia e agora, assim, na cultura. Meu Deus, está dando um banho, está muito lindo o teu trabalho. E não para quieta nunca, e não né? para Tá sempre quieta, essa achando inquietação. algum projeto. Isso é o que move um jornalista, a inquietação. Se a gente se acomodar, você não quero aprender mais nada, já sei tudo, acabou a tua vida, né? Acabou a tua vida profissional. E a Ju é um doce, mas ela às vezes fica meio braba, que eu vejo, eu sento perto dela ali. Né, Ju? Ô, Ju, vai rolar ou não vai rolar convite pra gente ir lá no teu sítio?
Pois é, né? Vocês precisam lá Bah, conhecer a mas Matilde. que golpe baixo perguntar. Sabe quem é a Matilde, né? Sim, eu quero conhecer É a uma das Matilde minhas pessoalmente. galinhas. Tá bom, gente, muito obrigada, tá? Prazer receber Obrigada, vocês. Ju. E nos acompanha aqui toda sexta-feira no YouTube de GZH, nas plataformas de áudio. Beijo pra vocês.